Eu nunca subo a este púlpito sem buscar muita unção e a presença de Deus. E eu tenho orado muito para que as palavras que sejam trazidas nesta igreja sejam bíblicas e que provoquem na vida de todos que a recebem transformação. A palavra de hoje vai provocar muitas reflexões na tua vida. E eu quero te admoestar em amor a ouvir esta palavra e deixar que ela mude a sua vida, a sua praxis, a sua maneira de viver. Amém? Nós estamos na campanha pela família de joelhos. Diga, pela família de joelhos. Eu quero começar esta palavra de hoje usando uma parábola que Jesus ensinou, que é perfeita para o tema que estamos falando, que é a parábola dos dois construtores, do bom e do mau construtor. O bom construtor construiu a sua casa sobre a rocha. O mau construtor construiu-a sobre a areia. E quando as casas terminaram, elas eram lindas, aparentemente sólidas, até que as tempestades vieram. Na hora que as tempestades vieram, ou que a tempestade veio, a casa que estava sobre a rocha permaneceu inabalável. Contudo, a casa que estava sobre a areia ruiu, simplesmente porque o chão sobre a qual ela estava construída liquefeceu, se tornou líquido. Você já deve ter visto na televisão, quando chove demais e as casas que estão construídas em barrancos vão juntos com os barrancos. Zygmunt Bauman, um filósofo contemporâneo, escreveu um livro muito interessante chamado Tempos Líquidos. E ele descreve nesse livro a sociedade contemporânea em que vivemos. E ele chama o livro de Tempos Líquidos, por quê? Porque ele diz que nós vivemos num tempo em que não existem mais verdades absolutas, não existem mais princípios absolutos, tudo é relativo. Não existe mais certo ou errado, depende da sua concepção. Então, mais do que nunca, esta parábola é propícia. Por quê? Porque a casa eu quero comparar com a sua família. E o chão sobre a qual você constrói a sua família são as verdades sobre as quais você constrói a sua família, a sua casa. Na palavra de hoje, eu quero te ensinar de maneira muito prática, muito contemporânea, como construir uma casa sobre a rocha. É um segredo muito importante, que se você entender e praticar, a tua família não vai sucumbir diante das afrontas do inimigo, diante da tempestade desse tempo. Amém? Quantos aqui querem receber em nome de Jesus? Sabe qual que é o segredo, queridos? Diga assim: o segredo da distinção. Diga, distinção é separação. A distinção é a assinatura de Deus na criação. Eu quero ler com vocês no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 3 a 6. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação, diga distinção, entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação, diga distinção, entre as águas e águas. Então a gente vê aqui logo na criação, Deus deixando claro que há uma distinção, uma separação entre luz e trevas, entre dia e noite, entre tarde, manhã e tarde, entre certo e errado, entre águas e águas. E hoje, este princípio que permeia toda a Bíblia, eu quero apresentar para vocês. 6 distinções claras que estão na palavra de Deus, que garantem a todos quantos o obedecem
uma família sólida em tempos líquidos. Amém? O primeiro princípio que está na palavra de Deus de distinção é vida e morte. Para que você entenda a palavra de Deus, especialmente a Torá, você tem que compreender que a Torá foi trazida por Deus ao homem logo depois da libertação do Egito. E Deus não queria simplesmente livrar o homem dos egípcios do ponto de vista do seu corpo. Deus queria livrar também a sua alma, o seu espírito. E portanto, Deus trouxe a lei para que o homem pudesse ter uma limpeza, uma separação da teologia, da moral, da ética, dos costumes, dos princípios que norteavam a sociedade egípcia. Sociedade esta na qual os hebreus viveram durante mais de 400 anos. Vocês sabem qual que é a teologia do Egito? Alguém aqui sabe o nome da Bíblia dos egípcios naquela época? O livro dos mortos. E é interessante porque na concepção egípcia, quando um faraó morria, por exemplo, ele levava tudo que ele tinha em vida, suas riquezas, os seus servos, seus pertences, tudo ele levava para o seu túmulo. Por quê? Porque ele acreditava que ele só seria próspero na outra vida se ele levasse as coisas dessa vida. Na Torá, o livro da vida, é exatamente o contrário. Nós precisamos trazer os princípios eternos para a nossa vida aqui. Então, quando Deus escreve a lei para o povo no deserto, Ele está querendo que o povo viva debaixo de princípios de vida e não de morte. É por isso, queridos, que um sacerdote hebreu jamais podia tocar em alguma coisa morta. No culto dos egípcios, eram cultos elaboradíssimos. O sacerdote hebreu não podia passar nem perto de coisa morta, porque senão ele se contaminava. Por quê? Porque ele era portador de vida e não deveria ser contaminado para a morte. Além disso, a gente sabe que os hebreus não podiam ter relações sexuais no período menstrual da mulher. Por quê? Porque para o judeu o sangue é vida. E o sangue da menstruação, ele desce porque o óvulo não foi fecundado e morre. E portanto o sangue da menstruação representa a morte. E essa é a razão porque os hebreus não deviam ter relações sexuais nesta época, não só do ponto de vista profilático ou médico, mas também espiritual. Eles, por exemplo, não podiam comer carne junto com leite, ainda hoje. Não é kasher, não é próprio comer para um judeu carne com leite. Por quê? Porque nas escrituras a carne é símbolo da morte e o leite é símbolo da vida. Quando o povo foi entrar na terra, Deus prometeu uma terra que manava o quê? Leite e mel, era um lugar de vida. Tanto é que todos os animais carnívoros não podiam ser comidos, só os herbívoros. As aves, que eram predatórias, não podiam ser comidas, somente aquelas que não comiam, que não eram predadoras. O princípio de vida e de morte era muito claro para os hebreus. Mas o que isso tem a ver conosco? Nessa sociedade, irmãos, existem muitos princípios de morte que gradativamente passaram a fazer parte da vida dos cristãos, que eles deveriam abominar, porque são princípios de morte. Diga assim: Deus me chamou para a vida e não para a morte. Aliás, a palavra de Deus diz: a vida e a morte ponho diante de ti. Escolhe, pois, a vida, para que vivas. A segunda distinção que a gente vê na Bíblia é a distinção entre humanos e animais. Segundo a palavra de Deus, somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas para os ateus secularistas, nós somos animais, mais inteligentes, mas animais iguais a todos os outros. Perante Deus não é assim. E a verdade disso, querido, você vê claramente que hoje existem pessoas que gastam verdadeiras fortunas
com seus animais. Hoje, os pet shops proliferam, porque todo mundo tem um cachorrinho. E hoje tem dentista para cachorro, tem veterinário, tem médico dos olhos, tem médico para tirar o câncer, tem de tudo para cachorro. E muitas pessoas que não geram filhos, ao invés de adotar uma criança, adotam um animal. Por quê? Simplesmente porque preferem os animais do que as pessoas. Vocês sabiam, queridos, que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos? E a pergunta era muito simples: se você tiver que escolher entre salvar o seu cachorrinho, seu pet, o seu gato, o seu animalzinho de estimação que você ama, e um ser humano estranho, 65% das pessoas disseram que salvariam os seus animais, porque o estranho não é da sua conta. É assim que as pessoas enxergam o ser humano hoje. Desvalorizam, não se importam com ele. Por isso tem tantas crianças remexendo em lixo, porque existem famílias inteiras sem filhos que são incapazes de adotar um ser humano. Na palavra de Deus, o ser humano vale muito mais do que um animal, porque o ser humano foi feito à imagem e à semelhança de Deus. A minha mãe conta que ela perdeu a sua mãe quando ela tinha 1 ano de idade. E logo meu avô se casou e, obviamente, a sua esposa passou a ser madrasta da minha mãe. E a minha mãe conta que a madrasta dela sempre teve cachorrinhos de estimação. E ela adorava aqueles cachorrinhos. Ficava beijando, abraçando os cachorrinhos e nunca, nenhuma vez, pôs a minha mãe no colo para dar um beijo, para fazer um afago. Isto é prova de como a sociedade destrói os valores da Bíblia. Diga assim: o ser humano é importante, sua esposa é importante, seu marido, seus filhos, mas o estranho que está perto de você é importante, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. A terceira distinção que nós vemos na palavra é a distinção entre Deus e o homem. Diga assim: Deus é Deus e o homem é um homem. Mas nós vivemos numa sociedade onde o homem é Deus. Por quê? Porque ele está no topo da escala de prioridade. Primeiro eu, depois a minha vontade, depois os meus sentimentos, depois o que eu quero. Por último fica Deus. Até mesmo os crentes, quando vão escolher entre obedecer a palavra de Deus e fazer aquilo que desejam, muitos escolhem o que desejam. E aí não entendem porque os princípios e as promessas de Deus não valem para a sua vida. E eu digo isso para a sua família: se você não colocar Deus em primeiro lugar na tua casa, o teu lar vai sucumbir diante de todas as investidas do diabo neste tempo, irmãos. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Diga: Deus é Deus e o homem é homem. Ora, se Deus é homem, se Deus é Deus, então Ele é meu Senhor. Se Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Se Ele é o meu Salvador, Ele é também meu Pai. Mas primeiro, Ele tem que ser o meu Deus. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: primeiro, Ele tem que ser o seu Deus. A sociedade secularista do século 21 tem uma ética sem Deus. Eu quero dizer para vocês como é que é uma ética sem Deus. Você sabia que quando a Igreja Católica estava expandindo na pregação do Evangelho, as tribos que mais resistiram à pregação foram as tribos germânicas? Por quê? Por uma razão específica: eles não entendiam como é que era possível não matar. Eles diziam assim para os padres jesuítas: como assim não matar? Desde que o mundo é mundo, o forte mata o fraco. E os padres diziam: não, você não deve matar, porque numa sociedade em que um mata o outro, uma hora você é morto. E eles diziam: não, ao contrário, numa sociedade como essa, se eu não matar, eu morro. Eu estou dizendo isso, queridos, porque quando a vida humana perde o valor, as pessoas matam por motivos banais.
Por que eu não mato? Porque eu obedeço a lei de Deus que diz: não matarás. Então matar é ruim, porque Deus disse. Uma sociedade sem Deus, todos os valores absolutos são relativizados. A prova do que eu estou dizendo para vocês, eu estou lendo um livro chamado The Black Book of Communism, o livro negro do comunismo. Tem 900 páginas, já li umas 200. Esse livro foi escrito por um ateu, só que ele está fazendo uma meia-culpa, e ele está fazendo uma contabilidade de quantas pessoas morreram no século XX nas revoluções comunistas. Na Rússia, na China, no Camboja, no Vietnã, na Coreia do Norte, nos países africanos. Sabe quantas pessoas morreram no século XX só por guerras comunistas? 100 milhões de pessoas. O Stalin tinha listas inteiras de pessoas que ele queria matar por motivos banais. Onde não existe Deus, o homem perde o seu valor. Glória a Deus. Satanás, queridos, ele contou uma mentira para o ser humano. Porque Deus disse assim: olha, você pode comer de tudo, menos dessa fruta aqui, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E o diabo falou: não vai morrer nada. É o contrário, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. E é exatamente isso que essa sociedade está dizendo. Está tentando tornar o homem o seu Deus, aquele que decide o seu caminho, as decisões, as vontades, as prioridades, os princípios que norteiam a sua vida. Então, a gente sabe que o final dessa história foi morte. Diga assim: Deus é Deus e o homem é o homem. O quarto princípio de distinção na Bíblia é o sagrado e o profano. Diga: sagrado e profano. Sagrado significa santo, profano significa comum. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia alguns princípios que provam isso que eu estou dizendo. Por exemplo, a Bíblia diz que a vida é sagrada, por isso não matarás. Só Deus tem o direito sobre a vida. Na Bíblia, a família é sagrada, por isso o que Deus uniu, não separe o homem. Na Bíblia, o tempo é sagrado, por isso Deus falou: vocês trabalhem 6 dias, mas no 7º vocês vão descansar, vão santificar a mim. Por que isso? Porque Deus sabia, queridos, Deus sabia que o homem trabalha para conseguir dinheiro para si. Então isso iria levá-lo a priorizar o trabalho. Mas Deus queria que um dia fosse dele. Esta é a razão porque nós santificamos o domingo. Mas vocês querem ver, irmãos? Alguém aqui levanta. Quantos aqui estão empregados? Fica de pé, por favor. Como é que você chama, rapaz? Milton. Milton, você levanta numa segunda-feira e fala: não estou a fim de trabalhar, hoje eu não vou. Você fala isso? Não, né? Tem alguém que fala assim: está chovendo, hoje eu não vou trabalhar. Nesse mundo onde o emprego é escasso, se você fizer isso, você vai ser o quê? Despedido. Pode sentar. Mas quantos de vocês, no dia do Senhor, e a Bíblia chama o dia do Senhor, decidem que não vão à igreja? Porque ontem eu passei e fiquei muito cansado. Porque hoje eu tenho visita em casa. Por quê? Porque eu não estou afim. A palavra de Deus diz que é para santificar. E eu, para não ter dúvida, porque há uma discussão enorme: mas se o dia para santificar é o sábado, por que nós nos reunimos no domingo? Sabe como é que eu faço, irmãos? O sábado, eu e a minha mulher santificamos a Deus para nós. Então a gente fica em casa,
ora a Deus, só conversa das coisas de Deus. Eu não ligo a televisão para ver nada que não seja para glorificar a Deus. Aliás, eu já não faço isso para dia nenhum. E no domingo eu venho trazer a palavra para o povo. Mas um dia, pelo menos um dia, Deus quer que você santifique para Ele. É dele. Você não está afim de ir para a igreja? Venha. Você está cansado? Venha. Por quê? Porque é o dia do Senhor. Se você gastou toda a sua energia durante a semana inteira para fazer aquilo que traz retorno para você, Deus está dizendo: santificai para mim. Amém, igreja? Eu quero ver o povo aplaudindo o Senhor, dizendo glória a Deus. E eu vou ser mais incisivo ainda. Se você é o tipo de crente que falta por qualquer coisa, é isso que você vai ensinar para os seus filhos. Que a igreja não é importante, que ir para a casa do Senhor adorar não é importante. Hoje nós temos a internet, que é um veículo maravilhoso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você vê pela internet, você recebe a palavra. Mas quando você vem ao culto, você adora com o povo de Deus. Esta unção que estava aqui na hora da adoração não está na internet. E Deus quer que o seu povo se reúna. Ele precisa ser prioridade na nossa vida. Mas, como tudo é relativo, o dia do Senhor também é relativo. Na Bíblia, o templo era sagrado. Não podia entrar os gentios. Mas hoje, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, quantos de vocês poluem o templo de Deus com coisas profanas e abomináveis? Quando ligam a internet para ver pornografia, quando falam bobagem, usam palavras que ferem, que um santo não deveria usar. Por quê? Porque relativizam, acham que podem adorar a Deus e viver como um ímpio. Deus está dizendo para esta igreja que se nós vamos vencer esta sociedade líquida, onde não existem mais verdades absolutas, nós temos que ser firmes na palavra de Deus. A palavra de Deus é ordem para a minha vida. Quem sou eu para questionar a Deus? Na Bíblia, o dinheiro é sagrado. E a Bíblia diz que quando o povo judeu trazia suas primícias, ele santificava todo o resto. Deus pedia primícias e dízimos e ofertas. Ah, mas fala de dinheiro, os crentes se remexem na cadeira. Não gosta de falar dinheiro. Por quê? Porque estão debaixo de Mamon. Porque, meu irmão, essa é uma outra área que Satanás está destruindo no meio da igreja. Não, dízimo não é de agora, é para a lei. Queridos, os princípios de Deus são eternos. Tudo que é seu, Deus quer o primeiro para Ele. Quer o seu coração, quer o seu dinheiro, quer o seu talento, quer o seu tempo. Tudo que tem na tua vida, o primeiro deve ser para Deus. Quantos aqui querem ter uma vida de vitória na sua família? Obedeça a palavra de Deus, que você vai experimentar isso. A verdade é que nos nossos dias, a santidade é criticada e até ridicularizada, né? Mas o que você acha da poluição do ar? Você já sentiu o fedor da poluição do ar? Diz que na China o ar é fétido. O que você acha de uma água podre como a do Tietê? Você beberia uma água podre do Tietê? Fedida. Mas tem muitos crentes que poluem a alma. Poluem a alma por aquilo que ouvem. Crentes vendo novela insana de Globo e outras redes de televisão que promovem abominações, e os crentes dando ibope lá, poluindo a alma, deixando que os seus filhos, os seus netos recebam aquele ensinamento subliminar, que isso não é problema, que ele pode ser crente e ver essas coisas malignas. E vocês querem ver como a sociedade está quebrando, desconstruindo os paradigmas.
Eu me lembro que há muitos anos atrás a Érica ainda era uma adolescente e ela fazia dança numa escola de dança secular, nada demais, estava lá. E ela estava ensaiando para uma apresentação. Uma semana antes eu descubro que a apresentação seria no domingo, na hora do único culto que a gente tinha. Eu simplesmente falei: você não vai. Ela chorou, ela esperneou, eu falei: não vai. Domingo é dia do Senhor. Se você tivesse me dito que era no domingo, eu já ia dizer para você: não vai. Ah, pastor, você foi duro demais. Não, queridos, eu ensinei para minha filha o que são valores de Deus. E os valores valem para qualquer hora, para qualquer tempo. Deus em primeiro lugar, diga: Deus em primeiro lugar. Mas hoje os irmãos não vêm porque o jogo está no mesmo horário, né? Os irmãos não vêm para a igreja por razões diversas. Deus está esperando do seu povo obediência. O santo, o sagrado e o profano são distintos para Deus. A quinta distinção que a Bíblia fala é do homem e da mulher. Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois, o homem e a mulher. No hebraico é literalmente o macho e a fêmea. Hoje, na chamada ideologia de gênero, isso já não é mais absoluto. Vocês sabiam, irmãos, que hoje já existem 9 classificações de gênero? 9. Tem homem, tem mulher, tem homossexual homem, tem homossexual mulher, tem transgênero, tem transexual, tem 9, eu não vou saber todos, mas são 9. Agora, perante Deus só existe 2, homem e mulher. É isso que a palavra de Deus diz. A evidência disso está na natureza. Até na natureza existe homem e mulher. E eu não estou me referindo à homossexualidade. Isso é uma outra questão que depende de inúmeros fatores, fatores sociais, psicológicos, e ainda não se sabe exatamente todos os meandros disso. Mas perante Deus, o indivíduo é macho ou ele é fêmea. Hoje se diz assim: eu não posso ficar preso à minha genitália. Não, querido, você nasceu com uma genitália masculina, você é homem. Nasceu com uma genitália feminina, é mulher. Perante Deus é isso que você é, nada além disso. E nós temos que deixar isso distinto, porque as nossas crianças estão crescendo em escolas que estão enchendo as suas cabeças desse tipo de poluição. E isso gera uma sociedade sem parâmetros, sem solidez. Literalmente é construir a sua casa sobre a areia que se liquefaz diante da tempestade. Em relação ao casamento, então, vocês sabiam que em nenhuma outra sociedade o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo foi apoiado? Nenhuma sociedade. A homossexualidade existia, sempre houve. Os gregos, os romanos até apoiavam muito isso, mas mesmo estes nunca fizeram um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas a sociedade do século 21 faz. Homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Afronta Deus. Eu creio que nós estamos vivendo muito perto do fim, porque, queridos, se for piorar mais do que isso, eu não quero viver nesse mundo. Agora, enquanto estivermos aqui, igreja, mesmo que sejamos politicamente incorretos, nós precisamos pregar a verdade. E a prova disso vai ser que os casais que vivem debaixo da palavra de Deus serão felizes, as famílias serão sólidas, e aqueles que rompem com a palavra de Deus, estes vão ver a destruição aos seus olhos. Uma sociedade em que o homem é Deus, essa é mais uma das afrontas.
A sexta distinção entre o bem e o mal. Deuteronômio 30, versos 15 e 16 diz o seguinte: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Qual é o condicional aqui, irmãos? Se você amar a Deus, andar nos seus caminhos, guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então, diga então, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. A Bíblia diz: ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal. Cuidado. É claro que nós temos que ter sabedoria. Alguém vai me dizer assim: ah, pastor, meu filho desejou casar com a outra pessoa, o que você vai fazer? Se eu tivesse um problema como esse, eu tenho certeza disso, que eu iria amar até o fim. Jamais eu ia rejeitar meu filho, jamais ia deixar de recebê-lo, por qualquer que fosse a decisão dele, porque o amor que eu tenho por ele está acima de tudo. Mas jamais eu iria anuir, dizer que está tudo certo, porque quando você concorda com o que está errado, você se responsabiliza por aquilo. Então a igreja precisa ter uma postura de amor para aqueles que estão vivendo debaixo dessa verdade. Nós temos que amar, mas a nossa vida tem que ser diferente, e eles têm que olhar para nós e perceber que faz diferença você viver segundo a palavra de Deus. Amém, igreja? Então a igreja tem que entender a sua distinção no mundo. A sociedade de hoje, queridos, ela está entrando na cabeça das nossas crianças. Vocês querem ver um dos desenhos que mais fizeram sucesso? Meu malvado favorito. Ai, que bonitinho. Vou levar meu filho lá. O que você vai ensinar para ele? Que ser mal é bom, porque o personagem, ele é malvado, e ainda assim eu amo, ele é meu favorito. Não, querido, perante Deus, o malvado não pode ser o favorito. Ou então, treine o seu dragão. Outro filminho de criança. Ora, o dragão nas escrituras é o símbolo do mal, do próprio Satanás. O que esses filmes ensinam: que bruxas podem ser boas, que dragões podem ser bons. Mal é só a palavra de Deus, e os crentes que são retrógrados, que são radicais, que são politicamente incorretos. Mas diz a palavra de Deus: o mal é mal e o bem é bem. Escolha o lado que você vai seguir. Diga para a pessoa ao teu lado: escolha o lado que você vai seguir. Vivemos numa sociedade, queridos, em que o indivíduo pode ser preso por roubar uma comida no supermercado quando ele estiver com fome. Mas se ele se organizar e se juntar e puser uma bandeira vermelha e invadir a terra dos outros e se chamar de MST, ele é protegido. É isso que essa sociedade faz, irmãos. É uma sociedade em que não existem valores absolutos mais. Tudo é relativo. Roubar aqui não pode, aqui pode. Se você for pobre, vai para a cadeia. Se for político, vai ficar impune. Não mais. Não, mas os bagres grandões ainda não estão na cadeia. Quando a gente fala que alguma coisa está errado, as pessoas ficam indignadas. Você não pode dizer isso. É a opinião dela. Posso dizer e digo. Ouça quem ouvir. Estou fazendo o meu papel de profeta.
A palavra de moda hoje é tolerância. Tolerância só para o lado deles. Porque ouse discordar, que você vai ver a tolerância deles. Eu não sei quantos de vocês viram um vídeo que foi passado de uma audiência que foi feita no Congresso Nacional, em que um militante homossexual estava lá no Congresso e ele diz claramente: nós temos que rasgar essa Bíblia. Essa sociedade judaico-cristã tem que ser desconstruída. Ele diz: vou pegar em arma. Onde está a tolerância aí? Nós não temos intolerância para ninguém que seja homossexual. Todos os homossexuais são bem-vindos à igreja. E nós amamos os que são homossexuais, independente deles serem homossexuais. E não dizemos que o indivíduo, por ser homossexual, ele é pior. Tem muito heterossexual muito pior do que homossexuais. Mas isso não quer dizer que a Bíblia aceite a homossexualidade. Amém, irmãos? Nós temos que manter as diferenças das coisas. Jesus soube fazer a diferença. Ele aceitou o leproso, ele aceitou a mulher adúltera, aquela endemoniada, mas ele disse: vá e não peques mais. Uma coisa é você amar, outra coisa é você concordar com aquilo que é pecado. Muitos cristãos aprendem os princípios na igreja, mas muitos filhos de cristãos não vêm mais à igreja e aprendem os seus princípios no templo da secularidade, que é a universidade. Hoje, quando o seu filho vai para a universidade, ele vai estar exposto a todo o pensamento ideológico da esquerda. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são os maiores filósofos, inclusive os da esquerda, que a única área que a esquerda venceu no mundo é na área da formação, na produção de intelectualidade. Eles estão em todos os lugares. Eles foram um fracasso como estilo de governo. Nenhum dos países comunistas produziram riqueza, só produziram pobreza. Mas numa coisa eles venceram: eles aparelharam todas as escolas. E até mesmo as escolas dos filhos dos ricos são ministradas por professores esquerdistas que abominam a Deus, secularistas, que se levantam como instrumento de destruição. Por isso a igreja, a família precisa pregar a palavra de Deus, porque a única rocha sobre a qual o teu casamento, a tua família vai sustentar e vai ser sólido é a palavra do Deus vivo, que é eterna e para todo sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Eu quero concluir essa palavra lendo um texto. 1 Pedro 2,9. Você vai escolher se você quer pertencer a esse grupo aqui. Vós, porém, leia comigo: vós, porém, sois raça eleita, juntos comigo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Minha palavra é com muito amor para você, meu querido. Valorize os seus filhos. Ensine para eles a verdade desde pequenininhos, porque eles serão preservados. A minha filha, quando foi para a faculdade, nós tínhamos grandes discussões ideológicas. Por quê? Porque ela recebia e ela introjetava, incorporava aqueles ensinamentos, e eu mostrava para ela, segundo a palavra de Deus, que aqueles ensinamentos eram malignos e não eram verdadeiros. Em algum momento ela teve que fazer a decisão se ela queria seguir a Deus ou se queria seguir os ensinamentos do mundo. Vocês sabem por que o povo judeu é o povo mais próspero do mundo, irmãos? Porque eles ensinam os seus filhos desde pequenos nos princípios de Deus. Eles obedecem o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor.
Falarás aos teus filhos, inculcarás nos seus corações, de manhã ao levantares, andando pelo caminho, em todos os momentos, os princípios da palavra de Deus são introjetados, e o indivíduo cresce debaixo da verdade e dos princípios abençoados. Amém, irmãos? Quantos aqui querem que a sua família subsista? Talvez você vai dizer assim: pastor, mas a minha já foi. Já me separei, já não estou mais. Vai começar uma outra família? Comece debaixo de outras bases. Valorize o que tem que ser valorizado. Uma das principais graças de Deus para a humanidade é a oportunidade de repensar, de se arrepender, de mudar. E o que Deus espera de você hoje, para que você prospere, não sou eu quem está dizendo, é o Senhor. Se você obedecer os mandamentos do Senhor e amar o Senhor teu Deus acima de tudo, você vai se multiplicar, vai prosperar, vai receber as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E não vem me dizer que isso é teologia da prosperidade, porque eu abomino essa teologia. Isso é teologia bíblica, que diz que você vai prosperar se você obedecer a palavra do nosso Deus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Nesse momento, eu quero pedir para você se ajoelhar. Eu quero chamar os intercessores, aqueles que estiveram ungindo. Deus é bom, meu querido. Deus é misericordioso. Mas Ele espera de você que você hoje peça perdão pelas relativizações, pela falta de compromisso, pelas palavras que você diz contrárias à sua lei. Ainda que nós não entendamos e não tenhamos todas as respostas, nós devemos obedecer, porque Deus é Deus e nós somos seus filhos. Então dobre o seu joelho onde você estiver. Se estiver me vendo também pela internet, faça isso. Pai querido, dura esta palavra, mas é remédio. Assim como quando estamos doentes, muitas vezes temos que nos submeter a procedimentos difíceis para o nosso bem. Assim também, Pai, esta palavra, Espírito Santo, eu te suplico que ela marque o coração de todos que vão vê-la e ouvi-la. Sejam os que estão aqui ajoelhados, sejam todos os demais que vão me ouvir pela internet. Senhor, eu sinto que a tua igreja está muito próxima de ser arrebatada. Mas Senhor, enquanto estivermos aqui, nós precisamos fazer diferença, Senhor. Ser luz do mundo de trevas e sal numa terra insípida. Senhor, que as verdades, ou a verdade absoluta da tua palavra, seja experimentada, crida e obedecida na nossa vida, para que as tuas bênçãos nos elevem, nos iluminem, que estejamos debaixo de holofote, ó Deus, e que não temos que discutir teologia, que as nossas obras e a nossa vida fale por nós, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus que quer restaurar as famílias aqui representadas, e todos que me veem também. Por isso eu te peço, Senhor, fala Espírito Santo, fala conosco para que nos arrependamos. Fala conosco, Senhor, para que levemos a sério a tua palavra, e o Senhor possa, Pai, brilhar a tua luz e a tua glória sobre a nossa vida. Pai, eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu relativizei a tua palavra, por todas as vezes, ainda que sem saber, ó Pai, eu não ensinei a tua verdade. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque mais do que nunca o Senhor tem falado ao meu coração, tem transformado a minha vida. Senhor, eu quero viver a simplicidade do teu evangelho, eu quero viver o poder do teu evangelho, Senhor. Que nesta igreja, Pai, Satanás perca
perca para as famílias desta igreja, que elas sejam solidificadas na palavra do Deus vivo, Senhor. Restaura aquilo que tem que ser restaurado, transforma o que tem que ser transformado. Ore comigo agora, diga: Senhor, perdão. Perdão, Senhor, pela minha relativização. A partir de hoje, Senhor, eu vou obedecer a Tua palavra. Quando for difícil, Senhor, fala comigo, Espírito Santo. Ajuda-me a viver a Tua palavra todos os dias da minha vida. E eu creio que a minha família será abençoada, porque o Senhor Deus disse, e o Senhor não volta atrás nas suas promessas. Em nome de Jesus, amém. Pode ficar de pé, querido. Quantos foram impactados por essa palavra? Essa não é aquela palavra que a gente dá glória a Deus, né? É interessante como Deus faz, né? A minha primeira palavra, eu dei uma abordagem bem psicológica. Falei sobre a importância do perdão na família. Todo mundo amou. Na segunda palavra, foi mais relacional. Aí eu fiz aquelas brincadeiras, né? Que a família é como a bola, porque tem que ser um lugar de alegria, tem que ser um lugar onde o crescimento é valorizado, tem que ser um lugar onde haja proteção. Na terceira mensagem, a pastora Lília veio chibata, falando sobre a importância da santidade. E hoje a minha abordagem foi mais sociológica. Foi revelar a sociedade que nós vivemos, porque a gente não percebe muitas vezes. E mostrar como é que nós podemos, em meio a essa sociedade sem Deus, ser abençoados. Queridos, quem falou é poderoso para cumprir. Ouse obedecer, que você vai ver o favor de Deus na sua casa. Eu tenho visto na minha casa. Esse ano eu profetizei que seria um ano de colheita extraordinária. Vocês não têm ideia das colheitas que Deus me deu. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de bênçãos inefáveis que o Senhor me deu. E até bênçãos financeiras. Obedecer a Deus vale a pena sempre. Porque aquele que prometeu, diga: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Fácil não vai ser, porque essa é uma sociedade que domina as pessoas na mentalidade. Nós vivemos o pós-modernismo. Aquilo que Nietzsche profetizou, a sociedade do Deus que está morto, é a nossa sociedade. A Bíblia chama da igreja de Laodiceia, que pensa que é rica, abastada, que não tem nada, falta de nada, mas não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Mas no meio dessa sociedade apóstata, Deus está levantando uma igreja que vai abençoar e vai se levantar poderosamente. O seu testemunho vai ser poderoso. E a igreja está cheia, sabe por quê? Porque as pessoas estão com sede de Deus. Na filosofia, essa sociedade é chamada de Cut Flower Society, sociedade da flor de corte. Sabe por quê? Porque quando você corta uma flor e põe num vaso, ela ainda está bonita, mas ela vai morrer, porque ela saiu do lugar onde ela recebia a seiva. Os próprios filósofos dizem que as consequências de uma sociedade sem Deus podem não ser vistas agora, mas vão ser vistas daqui a alguns anos. Levante a mão para o céu e diga: mas não a minha família, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor.